Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ariane do ateliê Fios Arte Magia e hoje eu vou trazer um passo a passo muito legal para vocês, uma pecinha super útil. Então eu fiquei um tempinho ausente, mas estamos de volta, pensando agora nas produções para o final de ano, as lembrancinhas de Natal. Então eu trouxe uma pecinha super fácil, prática e útil. A peça que nós vamos fazer hoje é essa carteirinha slim com zíper. Então eu vou abrir para mostrar. Então, olha só, ela tem essas duas abinhas nas laterais, para que possamos colocar documentos. Tem esse miolo plástico para cartões, aqui eu usei um para 6 cartões. E o bolsinho com zíper para as moedinhas. Então, gente, para aquela saidinha rápida, você precisa levar o documento, cartão, aí coloca lá as moedinhas de troco, é perfeita. Então, um cursorzinho aqui, charmosinho. E é essa pecinha que nós vamos aprender. Eu vou mostrar aqui a lista de materiais. Não se preocupem que eu vou deixar na descrição todas as medidas certinho, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção do que nós vamos usar. Então, nós vamos precisar, nas medidas de 15 por 21, uma vez no forro, uma vez na entretela de algodão, uma vez no tecido principal e uma vez na manta. Aqui eu tô usando a manta R1. Então, aqui pro corpinho da nossa peça. Pra lapela, nós vamos utilizar um pedacinho de manta na medida de 4 por 6. E no tecido principal, 4 por 12. Isso daqui a gente vai dobrar depois direito com direito. E vai fixar na manta, passando ferro, certo? Nós vamos precisar também, para as abinhas, 2 vezes no tecido principal, nas medidas de 9 por 15, e 2 vezes na entretela, também nas medidas de 9 por 15. Para o forro, 4 vezes nas medidas de 11 por 15. Gosto de deixar um pouquinho maior, principalmente para a gente poder fazer esse detalhezinho aqui, ó, na aba. Vai ficar bem charmosinho. Vamos precisar do zíper, que eu uso zíper por metro, tô usando a medida de 20 centímetros. Um miolinho plástico. Um conjuntinho de botões Rita. E um cursor Maravilhindo. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Fixar todas essas partes. Então, fixar o tecido principal na manta, então passa lá o ferro, depois passa uma costurinha de segurança por toda a volta. Lembrando aqui a abinha, nós vamos dobrar direito com direito do tecido, posiciona lá na manta, vamos passar o ferro também para fixar. A mesma coisa na entretela, certo? Então, vou fixar isso tudo e já começo aqui na máquina para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então eu já passei o ferro, já fixei tudo, mas aqui no tecido principal eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, tá? Para facilitar aí na hora de trabalhar. Então, eu vou mudar aqui o ponto da minha máquina e vamos passar uma costurinha. Lembrando, quem ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, deixe um like, deixe um comentário e aproveitem para visualizar os outros vídeos que já temos aí. Bom, agora vamos fazer a lapela. Então, ó, a parte que tá dobradinha aqui tá para baixo e eu vou passar uma costurinha aqui nas laterais. Vou passar essa costurinha também bem na beiradinha, tá? Bom, agora nós vamos, daqui da parte de cima, da parte que tá fechada, nós vamos tirar, cortar aí os cantinhos, que nós vamos desvirar isso daqui e rebater por toda a volta, tá? Então, eu vou desvirar para rebater. Aumentem o ponto da máquina para que ele fique bem bonitinho.
Bom, então aqui na hora de desvirar eu uso a tesoura para acertar bem os cantinhos e a gente passa a costura bem na beiradinha, aumentando aí o ponto da máquina. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o meio dessa lapela. Então dobra, é que na partezinha que tá aberta a gente faz um piquezinho marcando o meio. A mesma coisa agora com o tecido principal que já tá fixado na manta. Então, no lado onde nós vamos colocar a lapela, será que no lado direito? Então, nós vamos dobrar, fazer um piquezinho, achando aí o meio. E agora, a gente posiciona o direito da lapela com o direito aí da minha parte principal, do meu corpo. E vamos passar uma costurinha. Passa essa costurinha bem na beiradinha, que é só pra fixar, pra alinhar. E eu vou aproveitar e vou colocar também a minha etiqueta aqui nessa lapela. Então, pega a etiquetinha, nós vamos posicioná-la aí no centro. Então, a linha aí na lapelinha. E vamos passar a costura. Vou passar ela um pouquinho pra dentro, pra não correr o risco de esconder na hora que eu for costurar, na hora que eu for fechar minha peça. Pronto, então ficou assim, ó, a lapela e a minha etiqueta. Lembrando que a etiqueta é opcional. Agora, nós vamos preparar os bolsinhos não, as abinhas. Então, tô lá com o meu tecido principal já fixado na entretela, então, posiciono lá, direito, com o direito do forro, certo? Então, posiciono, vou alinhar direitinho aqui as laterais. Vou deixar a minha agulha agora na posição central. Vou repetir o processo com a outra abinha. Então, ó, direito com direito, alinha certinho e passa a costurinha. A gente vai costurar aí no lado de 15 centímetros, tá? Não esqueçam do retrocesso no início e no final. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir isso daqui. Então, empurra esse forrinho, abre bem a costura, passa aí a unha, abre bem e joga para o outro lado, deixando aqui esse detalhezinho, deixando um detalhezinho aí como se fosse um debrum, tá? Então, a gente joga tudo, abre bem a costura, depois joga pra trás e deixa esse detalhezinho. Vou fazer isso nas duas abas. E depois a gente vai aumentar o ponto da máquina e passar uma costurinha bem na beiradinha aqui pra fixar esse detalhe. Olha só como ficou. Então, fixei as duas abinhas. Agora, nós vamos posicionar essas abas no meu forro, naquela medida lá de 15 por 21, que já está fixado também na entretela. Então, nós vamos posicionar a linha certinho aqui, ó, as laterais do bolso com esse forro dos dois lados. Então, a gente posiciona, passa uma costurinha aqui, e aí depois a gente fixa também a parte de cima e a parte de baixo, tá? Então, dos dois lados, vamos fazer isso. Então, alinha o bolso com o forro entretelado, passa uma costurinha, depois passa a costurinha também em cima e embaixo. Vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês.
abinhas fixadas. Nossa parte principal também já está com a lapela e etiqueta. Vamos começar agora a preparar o bolso com zíper. Então, o que eu faço? Na minha parte principal, eu vou colocar o zíper no lado oposto à lapela. Mas isso, gente, é meio que indiferente, tá? Vocês podem fazer da maneira que achar melhor. Eu prefiro colocar aqui do lado contrário à lapela. Então, eu vou posicionar meu zíper com os dentinhos para baixo, e o tecido principal, a parte direita do tecido para cima, dentinhos para baixo, certo? Então, eu vou posicionar. Eu vou passar primeiro aqui uma costurinha de segurança, depois eu coloco o forro. Quem preferir alfinetar, fique à vontade. Na verdade, para quem tá começando, o ideal é que coloque os alfinetes. Bom, aqui o meu tecido não tem sentido, não tem direção. Então, tanto faz. Mas se o de vocês tiver direção, se atentem na hora de posicionar o zíper. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô posicionando ele, essa parte principal aqui pra baixo. E esse aqui pra cima. Isso aqui é só pra eu visualizar como que vai ficar minha carteirinha depois de pronta, tá, gente? Não é nesse sentido que a gente vai montar, mas é só pra gente visualizar. Então, ó, lembrando, aqui eu coloquei o meu zíper no lado oposto à lapela. Então, a minha lapela tá aqui do lado direito, o zíper do lado esquerdo. A hora que estiver pronto, minhas abinhas, elas ficarão posicionadas nesse sentido. Então, se o tecido de vocês tiver direção, posiciona para ver certinho a direção do sentido do tecido, para que ele não fique de ponta cabeça. E visualizem onde vocês estão posicionando o zíper da parte do tecido principal, para saber onde que vocês vão colocar o zíper agora nessa parte do forro, tá? Então, mesmo esquema, direito do tecido para cima, dentinhos do zíper para baixo, e vamos passar a costurinha aqui na beiradinha antes de colocar o forro. Bom, agora para colocar o forro eu vou trocar aqui o calcador do zíper, para que eu consiga alinhar tudo direitinho, ficar melhor aí na hora de trabalhar. Então, eu vou posicionar agora o forro aqui direito com direito e vamos passar a costurinha. Bom, agora eu vou trocar aqui a posição do meu calcador, vou aumentar o pontinho da máquina para rebater. E eu vou rebater apenas o forro, tá? Então, joga o forro pra lá, passa aí a unha, passa o dedo pra vincar bem, pra não ficar depois o cursor enroscando lá no tecido. E vamos rebater isso aqui. Bom, agora eu volto o meu calcador. E agora, gente, a hora mais temida, a hora de colocar o cursor. Então, vamos lá. Então, vamos juntar aí o tecido, parte das abinhas, com o nosso tecido principal. Vamos visualizar aí como vai ficar a nossa carteirinha. Então, o sentido, né? Tá aí, ó, certinho. E aí, agora nós vamos colocar o cursor. Como que eu faço? Eu gosto de cortar os dentinhos aqui para colocar o cursor. Quem preferir alinhar, deixar os dois dentinhos certinho na mesma posição, cortar para colocar, fica a critério. Então, cada um tem um jeito aí que acha mais fácil para colocar o cursor. Então, eu prefiro cortar os dentinhos aqui do lado direito. Então, eu posiciono assim, vou alinhar, né? Vou visualizar certinho aqui se o tecido tá alinhado e vou colocar o meu cursor. Então, eu começo colocando aqui no lado esquerdo. E vou ajustar aqui o alinhamento e encaixar o lado direito.
Encaixou, empurra até dar o estalinho. E agora a gente desce o cursor. Ó, aqui o meu ainda não ficou alinhado, vou subir. Precisar subir mais um pouquinho aqui. Então, fez o estalinho. Agora eu vou descer o meu cursor. Então, agora alinhou. Então, eu passo o cursor por tudo e agora eu volto, vou ter que passá-lo novamente e deixar no centro da peça. Gente, então nem sempre vai de primeira, não se desesperem, acontece com vocês, acontece comigo, é assim mesmo. Então, ó, ficou centralizado, sem barriguinha, perfeito. Agora, nós vamos fechar a nossa peça. Como que nós vamos fazer? Então, junta tudo aí, ó, direito com direito. Fica tecido principal de um lado, forro do bolsinho do outro, certo? Então, nós vamos passar uma costura reta aqui, até o final do bolsinho. Do outro lado, a mesma coisa. Depois, nós vamos fechar essa parte da carteira, tirar o excesso do zíper, cortar os cantinhos e desvirar a peça, certo? Então, vamos para as costurinhas. Gente, não se esqueçam do retrocesso no início e no final. Vou cortar esses cantinhos para ficar com melhor acabamento na hora de desvirar. Vou tirar aqui o excesso do zíper. E agora, pela abertura aqui do forro, nós vamos abrir o zíper e desvirar a peça. Bom, pessoal, então depois de desvirar, ajeita bem os cantinhos aí com uma tesoura, com uma agulha de tricô, o que vocês acharem melhor. Uma tesoura sem ponta, tá? Pra não correr o risco de rasgar. Acerta aqui a parte do zíper, empurra bem. E agora nós vamos fechar aqui o forro, tá? Então, só dar uma dobradinha aí. Vou mexer no pontinho aqui da minha máquina, vou jogar todo pro lado direito a agulha, vou deixar o pontinho maior e vou fechar isso daqui. Forrinho fechado, agora a gente joga pra dentro. Acerta aí bonitinho, fecha o zíper, vê se tá legal. O que nós vamos fazer agora? Colocar o botãozinho e o miolo. Não se esqueçam que ainda temos o miolinho para cartões. Então, eu vou deixar o forrinho aqui pra fora, só para não correr o risco de costurar e prender esse forrinho, tá? O ideal, pessoal, é ir lá no ferro, passar, acertar tudo bonitinho, pra ficar a peça toda alinhada, peça perfeitinha, tá? O meu eu vou continuar assim mesmo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a caneta que apaga com ferro e uma régua pra acertar aqui o meio, onde eu vou colocar o meu miolo de cartões, tá? Então, meçam aí direitinho. Então, marca o meio. Risca lá certinho. E agora nós vamos posicionar o miolinho. Então, ó, ele tem aqui essa marcaçãozinha aqui no centro. Então, a gente posiciona e passa uma costura com bastante retrocesso em cima, com bastante retrocesso embaixo. Se atentem à abertura desse miolo, tá? Pra posicionar certinho aí, não perder a nossa peça. Então, agora a agulha no centro.
posso jogar meu bolsinho para dentro de novo, já tá costurado, não tem perigo. Depois passem o ferro ou usa o isqueiro para apagar isso daí. E agora vamos colocar o botãozinho. E assim ficou a nossa carteirinha slim com zíper. Então, vamos abrir. Olha só que linda, nossa carteira com as abinhas para os documentos, o miolinho de cartões e aquele bolsinho com zíper com um detalhezinho super charmoso. Espero que tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa peça. Façam bastante. Quem fizer, me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Então, na descrição também tem todo o link aí das minhas redes sociais. Beijão, pessoal, e até a próxima!